Oi, gente, no R7 Fala Comigo de hoje eu tenho a honra de receber o grandioso, o soberano Xerxes, o rei dos reis. E eu sei que você já sabe de quem eu estou falando, que é o ator Carlo Porto, que vive, né, dá vida a esse personagem tão importante nessa trama que é a série A Rainha da Pérsia. Seja bem-vindo, Carlo. Obrigado, Michele. Obrigado. Nossa, com essa apresentação precisa de mais quê, né? Posso levantar, posso ir embora. Maravilhosa essa apresentação. Obrigado. Imagina, olha só, Carlo, você já viveu muitos personagens importantes aqui na Record, como por exemplo Adão em Gênesis, também o rei Saul nas primeiras temporadas de Reis e agora o rei Xerxes, que é esse personagem chave, né, um personagem muito importante na história da Rainha Esther. Agora eu te pergunto, como fazer para dar vida a esses personagens tão importantes e únicos aí ao mesmo tempo? Olha, para mim é de um privilégio, né? Porque a casa tem isso, né? De me confiar personagens que eu acho que depois de Adão, acho que acharam que eu segurava essas bombas, assim. Saul, por exemplo, foi tão difícil, foi tão complicado aquele homem, porque não só por conta da cabeça daquele homem, né? Porque ele tinha uma personalidade diferente, ele passava por muita coisa, mas também pela extensão do trabalho, né? Eu lembro que me chamaram para fazer uma temporada e virou 4 temporadas, assim. A gente gravou aqui praticamente um ano seguido, foi uma coisa de louco. E agora, por último, Xerxes, né? A gente já está trabalhando há 8 meses, né? Entre preparação e gravações, né? A gente já está agora na retinha final das gravações. Então, a gente está vendo esse trabalho agora no ar. É tão gostoso, Michele, é muito satisfatório, sabe? Ver essas carinhas assim no ar, essa construção, é muito legal. Agora vamos falar um pouquinho do Xerxes, né? A gente vê aí nos primeiros capítulos que é um rei muito inseguro, muito manipulável, né? E aí, ao mesmo tempo, visto do lado de fora, por muitas pessoas, como um rei também cruel. Afinal de contas, ele vem aí, né? O filho dele também faz questão de falar muitas coisas a respeito dos antepassados, exalta muito mais os antepassados do que o próprio pai. Ele veio aí também receber um reino pronto, uma herança pronta, mas ao mesmo tempo não fez nada, mas ainda assim se intitula o Rei dos Reis. E aí, para você, como é que foi Tem isso? tudo isso. Tudo isso faz parte da composição nessa cabecinha do Xerxes, né? Todos os elementos são elementos que eu preciso entrar em cena carregando eles, né? Essa insegurança que você citou é uma coisa que nesses primeiros capítulos fica claro isso, né? E de como a esposa né, a esposa dele naquele momento, a Mestres, usa disso para tentar manipulá-lo, né? E ela consegue, ela consegue. Na verdade, quem comanda aquilo ali é mais ela do que ele, né? Ela vai à frente, ela tem mais um braço forte do que ele. Mas tem um momento que ele resolve cindir com aquilo, ele resolve dar um basta. E aí ele vai começar a mostrar outras facetas da personalidade dele, das suas vontades, dos seus quereres, e isso é muito legal, porque a gente pode perceber o quão humano é esse homem, sabe? No primeiro capítulo já tem uma cena que mostra ele em uma conversa com Arbona, que é essa figura paterna. Ele diz assim para esse pai: olha, eu tô cansado disso aqui, eu queria sair daqui e viver uma vida comum. Olha o que está na cabeça desse homem, né? Essa coisa insuportável, esse peso dessa coroa, né? Essa responsabilidade de sustentar algo que para ele veio pronto. Então existe muito julgamento. E não só de pessoas que estão ali no palácio, mas de dentro da própria família, né? Então esse homem luta com isso o tempo todo, o tempo todo. E aí, inclusive, nesse momento, né, citando aí os primeiros capítulos, é quando ele coloca uma máscara, né, vai ali para a beira do rio, acaba conversando com Esther pela primeira vez e ele pode ser ele mesmo, Exato. sem se revelar. Aliás, ele até revela que é o rei, né, mas claro que ninguém acredita, né? Dentro de uma Afinal de situação de contas, brincadeira, exato. isso. Afinal de contas, ele está ali com uma máscara e ele pode ser ele mesmo. Então, acho que ali
Esther já começou a entrar na cabecinha do rei de uma forma diferente. Com certeza. Abriu-se ali uma oportunidade para ele sair do palácio. É, com certeza não foi a primeira vez que ele fez isso, mas naquele momento ele resolve fazer isso, ele sai do palácio porque ele precisa respirar um pouco. E ele acaba tendo esse encontro com essa mulher que para ele foi marcante. Ele nunca mais vai esquecer dessa mulher até o momento em que ele a encontra de novo. E esse encontro é lindo, assim, porque vem tudo isso na cabeça dele, assim. Toda essa conversa, e ela falou coisas para ele naquele dia que ficaram reverberando durante anos na cabeça dele, né? E coisas que, a partir do momento em que ele a encontra, vão ajudá-lo a pavimentar esse caminho novo que ele faz. Assim. Ele começa a ir em busca de quem ele é de verdade, e não dessa figura que todo mundo precisa ter, né? Que é essa figura do imperador, do rei dos reis, né? Que precisa haver naquele contexto. Mas ele começa a fazer um caminho de abrir mão de tudo isso para ir atrás de uma coisa nova. Mas, ao mesmo tempo que ele vai em busca de alguma coisa nova, ele tem aquela inclinação para aquilo que ele achava que até então era o que ele precisava, que era justamente a figura de Amestris. Por mais que ele tenha afastado Amestris, ele acaba desejando ter uma pessoa como ela ao lado. Tanto que a gente vê isso na figura da Elarrê, que foi muito bem treinada, inclusive, né, pela Amestris. E aí, eu quero ela, passa a noite com ela, eu quero ela e pronto. E quase não dá oportunidade para Esther. E aí, como é que fica esse contraponto? Por exemplo, ao mesmo tempo que ele sabe o que ele precisa para ser ele mesmo, uma pessoa como Esther, mas ao mesmo tempo tem aquela figura que causa uma certa dependência, que é a figura da Elarrê, porém com a sombra de Amestris. A Mestres é muito inteligente, muito estrategista, né? Então, durante essa fase em que está havendo essa seletiva para essas mulheres que podem ocupar o cargo de rainha, ela coloca ali dentro alguém da confiança dela, né? Alguém que vai representá-la. E usa essa menina também, manipuladora que ela usa essa pessoa para tentar fazer com que ela chegue ao posto de rainha. Então a gente tem ali uma trama muito bem construída, né? É uma rainha que não quer abrir mão do seu poder, que foi afastada pelo rei, por essa figura central, mas que não quer abrir mão do que tem, e para isso vai usar de todos os recursos para continuar usando desses benefícios que o poder traz a ela. E Xerxes, por um outro lado, tentando entender o que é melhor para a vida dele, né? Se é permanecer com essa mulher que ele sempre teve, né? Porém ele acha uma dificuldade ali, porque que no momento de pressão ele acabou decretando que ela não se aproximasse mais dele. Essa outra figura que foi colocada naquele contexto pela própria mulher, então é uma figura nova por quem ele poderia se apaixonar, mas ele consegue, de algum jeito, perceber que nenhuma das duas é aquilo que ele gostaria que fosse, assim. E aparece Esther no meio disso tudo, e ele faz rapidamente um link com o passado, né? Com aquela figura que ele conheceu alguns anos atrás na beira do rio, e ele fala, não, é essa. E ele não pensa mais, né? Ele não pensa, ele age pelo coração mesmo. Ele resolve, na manhã seguinte a desse encontro, ele resolve oferecer para ela a coroa e convidá-la para que seja rainha ao lado dele. E eu acho que ali pela primeira vez ele pode ser quem ele realmente é. E ele não tem medo de mostrar essa sensibilidade para Esther, como ele tinha com a rainha Mestres. Porque quando ele tentava ser ele mesmo com a Mestres, ele era repreendido, ele era apontado como um rei fraco. Com Esther, não, pelo contrário, ela incentivava o Xerxes, né, a ser ele mesmo, a ser quem ele era, e achava aquilo ali bonito, achava aquilo louvável. Claro, essa mulher é uma pessoa de uma outra cultura, né? Não tem nada a ver com aquele contexto ali. Ela não se liga em aparências, ela se liga em quem a pessoa é.
Então ela vem mostrar isso para ele, olha, você não precisa ser isso, né? Não precisa estar vestido com essa máscara, não precisa estar cheio dessas coisas aí que você usa, esses penduricalhos, não precisa ser nada disso, você pode ser uma outra coisa, né? Você pode ser uma pessoa simples, uma pessoa comum. Isso é tão bonito, né? Ela, a partir daquele momento, ela vai iluminando o caminho para ele, para que... Não Pode posso falar, contar. pode falar. Vai, solta, vai, solta. Só um pouquinho, só um Só um pouquinho. pouquinho? Bom, ela vai iluminando esse caminho para ele até que ele alcance o seu objetivo maior. Pronto, falei. Pronto, vamos ver qual o objetivo. Será esse? Então vamos lá. Então, a partir de Esther, Xerxes muda totalmente não só a personalidade, mas também a postura. Inclusive, a gente já viu, né, agora, nesses últimos capítulos, a coroação de Esther. E ali, diante do povo, as pessoas já começam a perceber essa mudança de como ele age com a rainha e na frente da rainha, na frente de todo o povo. Então, ali, naquele momento, todo mundo já percebe que o rei Xerxes mudou. É. E é ela quem provoca isso nele, né? Essa mudança é provocada por ela, né? Uma pessoa que tem um jeito completamente diferente de ver a vida, de uma cultura completamente diferente, fora, porque ele nasceu e foi treinado para ser rei, né? Ele, não só ele, os irmãos também já tinham essa possibilidade de ser rei, mas todo mundo dentro desse contexto, assim. E ela vem de uma outra coisa, uma outra cultura, uma cabeça completamente diferente. Então ele vai vendo que ela pode ajudá-lo a ver a vida de uma outra forma, assim. Obviamente, ele vai ser muito criticado por isso, né? O filho dele, por exemplo, é o maior crítico, né, dessa nova versão do pai, esse pai mais amoroso, mais afetivo. O filho não está acostumado com isso, o filho mais velho, né? Ele também foi treinado para um dia assumir o trono. Então isso é tudo aquilo que ele não vai ser e não quer ser, né? Mas então temos ali dois polos, né, de algo muito interessante. Xerxes começa a ver uma vida diferente e começa a trilhar isso, vai recebendo críticas à torta e à direito. E essa mulher que está sempre ali do lado dele, dizendo, não, seja firme naquilo que você quer. Você pode ser esse homem, sim. E à medida que a história vai evoluindo, a gente vai vendo como isso vai ficando cada vez mais forte nesse homem. Bacana. E com tudo isso nessa história, é interessante que a gente começa a perceber o poder da influência da mulher na vida de um homem. Não só para o bem, quanto para o mal também, né? A gente vê aí influência de Amestris, como é que foi isso para o Xerxes, né? Inclusive, ele, cansado de tudo isso, acabou tendo uma muleta, que foi a bebida. E aí para poder esquecer tudo, para poder, enfim, esquecer dos problemas. E aí vem Esther, que começa a ser a influência positiva para ele. E como é que isso vai refletir no reino? Você citou algo bem interessante que a gente gosta de marcar bem, assim. Sob a influência de Amestris, ele é dado a bebidas, né? Então, a cabeça dele está sempre cheia de coisas, ele não aguenta lidar com aquela realidade. E claro que ali existe uma fartura de tudo, inclusive de vinho, então ele se esbalda mesmo. Quando Esther chega na vida dele, naturalmente esse homem já se afasta. Não vê necessidade mais. Ele já não vê essa necessidade toda. É claro, bom, ele é o rei, ele celebra banquetes, uma situação ou outra, ele vai beber, mas assim, ele já não escapa mais para esse lugar. Como ele fazia sob a influência de Amestris, né? Então temos essa mulher que o influencia para esse lugar, né? E temos uma outra que faz com que ele veja tudo de uma forma diferente, né? Ele pode ser uma pessoa leve, ele pode ser uma pessoa que carrega um sorriso no rosto, que trata as pessoas de uma forma diferente, e a gente vai começar a perceber isso daqui a pouco. Então, mas a gente começa a perceber o poder dessa influência, né? Desses dois pontos, né? Desses dois polos, né? Isso é muito interessante porque a gente vê isso claramente na vida daquele homem.
Bacana. Agora, Carlo, uma coisa que a gente tem falado muito é sobre essa união dos fatos bíblicos com os fatos históricos. Isso tem sido um ponto muito forte na série, né? Muita gente tem comentado sobre isso e sobre Xerxes, né? O Xerxes, na verdade, é um nome persa para o rei Assuero, que é o nome bíblico. Ele ganhou esse nome, né, ali entre os judeus, justamente por causa do feito que a gente vai ver aí mais para frente um pouquinho, que ele vai fazer, que salvou aí uma nação inteira. Como é que tem sido para você isso? Uma vez que você já viveu aí personagens bíblicos e agora tendo essa oportunidade de fazer mais um personagem tão importante e agora, inclusive, unindo com fatos históricos aí a vida, né, do rei Xerxes. É uma história muito especial também por conta disso, né? A gente tem a oportunidade de sair um pouco daquele contexto de Israel, né? A gente tem a oportunidade de ver como era a vida fora de Israel, assim. Então, a gente vai para a Pérsia, para uma cidade como Suzã, muito cosmopolita para a época, né? Cheia de vida, pessoas do mundo inteiro habitam Suzã. E a gente começa a perceber como é que a vida se movimenta ali naquele lugar. Dentre esses povos todos que habitam Suzã, existe o povo hebreu, né? E como a série já mostrou isso, eles têm um nome hebreu, mas existe um nome para que eles se apresentem a essa sociedade, né? No caso da Radassa, ela usa Esther, mas todos eles têm nomes hebreus e nomes persas, né? E é isso que acontece também, né? Depois, com a evolução da história, o rei Xerxes, que é essa figura histórica, e que inclusive Hollywood já retratou, não como a gente está retratando aqui, como você disse, né? Porque a gente tem um compromisso muito maior com os fatos históricos, com a história em si, né? Então, isso foi pensado em todos os termos, né? A gente tem o professor Maurício, que nos acompanha em tudo aqui, um homem maravilhoso, e ele é ele quem nos ajuda a ter esse chão mais firme onde a gente possa pisar, em termos históricos mesmo, né? Então ele tá ele, enfim, ele consegue nos explanar coisas mais diferentes possíveis, assim, como por exemplo na caracterização dos personagens, né? O Xerxes usa aquela barba, né? E aquela barba, se vocês procurarem aí imagens do rei Xerxes, todas elas vão vir retratando aquela barba, né? Como em outros setores também da vida ali, aquela cultura. Então, Xerxes também ele vai ter um nome hebreu em algum momento, assim, porque, enfim, ele passa a fazer parte da história do povo hebreu, né? Ele foi muito usado também por Deus, né? Não só a rainha, mas ele também, por consequência, acaba sendo um homem muito usado ali para livrar o povo. Bacana. Agora, uma coisa que muita gente também não havia associado é que o rei Xerxes, na verdade, o rei Assuero, né, que está na Bíblia, é o mesmo rei daquele filme, né, que muita gente já viu, como você citou aí, uma história de Hollywood, né, que foi o filme 300, que inclusive aquelas cenas ali ficaram incríveis. Ficaram incríveis. A Batalha dos 300. E aquilo deu um trabalho danado, Michele. Aquilo deu um trabalho, assim. Foram dias e dias e dias de gravação. Olha, pela primeira vez eu dei graças a Deus de não estar exatamente naquele contexto ali. Ele estava, mas o Xerxes via tudo de longe, né? Então eu não fui exatamente para o campo de batalha, para as nossas diárias de gravação naquele set. Eu não estava lá, mas eu sei que aquilo deu muito trabalho. Mas foi lindo, assim. A gente tem uma fotografia linda, a gente tem imagens incríveis. A gente conta um pouco daquela história que o filme traz também, né? Enfim, que as pessoas conhecem. A Batalha dos 300 em Termópilas é muito bem contada aí nos livros de história, e a gente trata também aqui no contexto da nossa série também. E eu acho que ficou muito, muito legal. Muito legal. Ficou lindo de se ver. Agora, fala pra gente um pouquinho sobre o rei, né? O rei Xerxes, que não foi qualquer rei. Ele tinha ali o pai, o avô, que ficaram marcados ali por grandes feitos. O rei Xerxes até então, historicamente falando, não tem nenhum feito, até porque, como a gente falou no início, ele já assumiu o reino com tudo pronto. Porém, ele é muito mais lembrado nos dias de hoje
do que o próprio pai e do que o próprio avô, justamente por conta desse grande feito que ele fez com o povo judeu, que, enfim, a partir da rainha Esther. Queria que você colocasse isso para a gente um pouquinho sobre essa importância até hoje. O rei Xerxes é lembrado justamente por conta desse grande feito. Isso é fácil de se explicar, né, Michele? Enfim, essas figuras que vieram antes dele, ele foi o terceiro naquela linha sucessória, né? Tivemos Ciro e Dario, que foram dois grandes conquistadores, né? E transformaram a Pérsia no maior império conhecido na época, né? Não tinha nenhuma outra nação maior do que a Pérsia. Eles eram os grandes naquele momento no mundo, né? Então aqueles homens se destacaram incrivelmente, até que vem Xerxes, um homem com essas características que a gente falou aqui, um homem inseguro, que tem uma mulher assim assado, e esse homem herda tudo isso pronto. E esse homem não é exatamente um conquistador, né? Esse homem não é exatamente um desbravador e que vai lá para o campo de batalha, e enfim, não é. Esse não é o perfil dele. Porém, ele também foi muito... Ele se deixou ser usado por Deus, né? Eu acabei de contar aqui que dentro daquela cidade existiam povos de todos os lugares, e ele permite que uma garota de uma outra nação possa estar no convívio dele, né? Possa vir à presença dele e ser uma daquelas meninas que estão ali sendo submetidas a uma seletiva. Então, a partir daquele momento, a gente vê claramente que ele é um homem aberto para tudo, assim. Ele é um homem de uma cabeça aberta. E temos ali, então, a grande chance, né? A chance que Deus vê de um homem que está desempenhando um cargo de muito poder ser usado por ele para abençoar o seu povo, né? E essa história está simplesmente no livro mais lido, mais conhecido de todos os tempos. Então esse homem é inesquecível, né? Não tem como, né? Esse homem, apesar de não ter sido um grande conquistador, né, como os que o antecederam, eu acho que sim, ele é mais conhecido do que os outros dois, porque, né, o seu nome está ali, a gente conhece como Assuero, mas é essa figura histórica, é o rei Xerxes. É isso. Diante de tudo isso que a gente falou sobre o seu personagem, queria saber o que a gente pode esperar dos próximos capítulos. E aí, fala pra gente, o que a gente pode esperar? Olha, esse é sempre um dilema do ator, né? O que ele pode revelar, o que ele não pode revelar. Mas olha, os capítulos têm sido colocados aí nas nossas plataformas, né? Na Univer, por exemplo, tá lá. Eles estão saindo sempre com alguma antecedência. Então, se você está muito ansioso para saber o que acontece, corre lá na Univer e assiste esses capítulos. Porém, o que eu posso dizer, que eu posso adiantar para o grande público, é que nem só de rosas vive esse mar. Então, hoje... a vida deles está muito bonita, né? Ela foi coroada rainha, tá tudo certo, mas a nossa história guarda muitas surpresas, né? Um casal, por exemplo, tem problemas, né? E aqui não vai ser diferente. Eita. Então, olha aí, ó. Olha, tá vendo, gente? Então, muitas surpresas esperam todo o público. A Rainha da Pérsia está imperdível. Eu já antecipei os capítulos, como você bem colocou, porque eu sou dessas. Você é fã de carteirinha da série, né? Eu sou fã de carteirinha, é isso. E você, é claro, né, que não pode perder também. Muito obrigada por participar aqui com a gente, viu, Carlo? Obrigado, Michele. Tá linda a série, parabéns. Obrigado. E a você que esteve aqui com a gente até aqui, muito obrigada pela sua companhia. A gente está te esperando aqui no Fala Comigo, e é claro, na tela da Record, às 9 da noite, assistindo a Rainha da Pérsia. Estamos te esperando. Tchau, tchau.